paz do Senhor Jesus a todas as minhas irmãs, queridas ouvintes do canal Ruth Companheira. Hoje eu venho falar do livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Eu vou trazer um resumo sobre ele e falar também do capítulo 1 e do capítulo 2. O livro de Números, ele foi escrito por Moisés, é o quarto livro dos 5 que compõem o Pentateuco. Na verdade, o nome dele, no hebraico, era No Deserto. E quando é traduzido do hebraico para o grego, o seu nome é dado Números. E Números é por causa que esse livro contém os 2 censos, o que vai acontecer no capítulo 1 e depois mais no final do livro, que é a segunda contagem, o segundo censo do povo. Então é por isso que ele tem o nome de Números, Então a gente viu em Gênesis a criação, vimos em Êxodo a libertação do povo de Israel, acabamos de ver em Levíticos a santificação, o Senhor ensinando o seu povo, como se santificar. E aqui no livro de Números nós vamos ver como o Senhor quer formar o seu povo. Em Levíticos era como o povo deveria adorar a Deus, como deveriam conduzir a adoração. Em Números, ele retrata o andar do cristão. Ele ensina como o cristão deve andar. E falando de andar, a palavra-chave desse livro é peregrinação. Ele contém o tempo que o povo ficou no deserto, esses 40 anos que o povo peregrina no deserto. Ele conta a peregrinação do Monte Sinai até as Campinas de Moabe. Então esse tempo é relatado neste livro. É muito importante observarmos como o Senhor disciplina o seu povo também nesse livro, disciplina o povo, disciplina o líder, porque o Senhor quer ensinar eles a andar, Eles teriam uma terra para entrar, que é Canaã, só que antes disso, o Senhor precisa formar a mentalidade do seu povo. Antes esse povo era escravo, agora eles estão livres. E há algo que acontece na mente de uma pessoa enquanto ela está presa, Não é só o corpo que estava ali deles por aquele tempo, presos no Egito, mas a sua mente também, com aqueles anos que eles passaram ali no Egito, estava sendo escravizada mentalmente, Então o Senhor precisava primeiro tirar eles, como eu já falei, como libertou em Êxodo, e agora ele precisava trabalhar no seu povo, para eles serem um povo livre, terem uma mente livre em Deus. Como o Senhor nos conduz, a andarmos em novidade de vida, transformarmos o nosso entendimento, Em Romanos 12:2 diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então, o intuito do Senhor, o plano do Senhor, falando melhor, era que o povo experimentasse essa vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade era o povo chegar a Canaã. Era a terra prometida, o Senhor cumpriria a promessa que ele fez ao seu povo, mas eles precisavam deste momento de formação, eles precisavam andar com o Senhor para aprender como andar. E assim é como o Senhor faz conosco, Muitas vezes percebemos que a peregrinação ou algo que estamos vivendo parece que perdura um longo tempo, mas é só o Senhor cuidando de nós e cuidando para que mudemos de mentalidade, para que possamos receber aquilo que Ele mesmo planejou para nós. Então, eu anotei aqui alguns pensamentos de escravos que eles tinham e que nós às vezes também temos, Nós somos livres na pessoa de Jesus Cristo, Nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes temos essa mentalidade de escravo, e que a gente seja também liberto disso. O Senhor quer formar essa novamente, esse novo entendimento em nós. E eu coloquei aqui que pensar como escravo é temer o novo. Também pensar como escravo é idealizar o passado. Muitas vezes, quando
as pessoas, né, nós precisamos ir adiante, temos medo do novo, a gente não conhece, como eles também não conheciam. Então a gente teme, né? E a gente começa a idealizar, achando que no passado era melhor, né? Como eles fizeram, né? Muitas vezes apontando para o Egito como se lá fosse melhor do que para onde o Senhor queria os levar. Aqui eu também anotei que pensar como escravo é quando eles preferem a segurança ruim à liberdade arriscada. Porque é uma falsa segurança, né? Ali no Egito eles tinham as coisas, mas eles estavam presos a um senhorio humano. Eles tinham tudo limitado. E aqui contrasta com a liberdade arriscada. É o que vai mostrar em Números, né? É uma peregrinação por lugares onde eles não conhecem, o maná vindo diário, eles tendo que esperar esse maná. Então era tudo muito sem controle, né, humano, sem muitos planos. Conforme eles iam andando, o Senhor acrescentava, o Senhor dava. E muitas vezes é assim conosco. Então esse livro também vai retratar isso, o cuidado de Deus e o Senhor ensinando o seu povo a depender dele. E o outro tópico que eu coloquei é que eles reclamam muito, né? Esse livro também vai retratar sobre murmuração, que é um mal que esse povo fazia, né, e que muitas vezes nós fazemos, né, pecamos assim murmurando contra Deus. E o quinto tópico é quando eles culpam o líder por qualquer dificuldade, né. Vamos ver aqui, né, até Moisés, né, acaba ali se irando, porque eles culpam Moisés, né. Aqui alguns capítulos vão tratar de acusações feitas, né, ao líder, eles reclamando quando não tinha água, quando não tinha carne. Então, eles não entendiam, né, o tamanho da grandeza do que o Senhor ia fazer na vida deles. Então, é por isso que eu volto a afirmar que o Senhor, primeiro, ele forma a nossa mentalidade para poder depois nos inserir no que nós até queremos. Porque o Senhor vê o desejo do meu coração e do seu. Era boa essa terra que manava leite e mel. Canaã era uma terra boa, né? O Senhor planejou isso para eles, né? Muitas vezes os nossos planos, os nossos desejos não são ruins, mas a mentalidade que às vezes temos não está preparada para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos 12:2. Por isso que primeiro fala no versículo que a gente não pode se conformar com este século. Nós não podemos nos conformar com a escravidão. Precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Então há uma transformação na mente para podermos viver neste mundo, não nos conformando e vivendo a vontade de Deus onde quer que estejamos. Então era isso que o Senhor estava fazendo com eles, né? Vemos aqui também, o livro fala de uma disciplina que o Senhor precisou discipliná-los, né? Outra palavra que aqui também é muito citada é a incredulidade, né? Nós vamos ver a incredulidade desse povo e foi o que acarretou para que eles não entrassem na Terra Prometida, né? Foram 12 espias e 2 somente com um relatório positivo e os 10 com um relatório negativo. E esses 10 conseguiram influenciar todo aquele povo. E eles não acreditaram, e eles não entraram, né? Até o líder não entrou. Então, ele fala muito de incredulidade. É uma peregrinação que envolve a incredulidade, a resistência do povo em acreditar no Senhor, uma resistência de mudar de mentalidade para que possa possuir aquilo que o Senhor planejou, né? E eles começam nessa peregrinação, né? O capítulo 1, que é o que eu vou comentar, ele fala desse início dessa marcha, né? Eles saem do Sinai a Cades Barneia, e aqui ele vai fazer o censo, né? Do povo, segundo o Senhor ordenou a Moisés, para que os homens de 20 anos para cima, né?
façam parte do serviço militar, então ele está aqui fazendo esse censo. Então, nesse livro tem 2 censos, porque o outro vai ser feito já com a nova geração, a geração que vai adentrar a Terra Prometida, porque essa, infelizmente, devido à incredulidade, não entrou. Então, esse primeiro censo, ele vai falar disso, sobre as tribos, né, sobre a quantidade, né, de tribos que entraram, seus componentes. A irmã vai deixar algumas imagens aí sobre a distribuição, como eles ficavam no tabernáculo, né. O capítulo 2 vai falar sobre isso, a disposição das tribos no acampamento, né? Então o retrato vai mostrar como fazia, né? Nesse censo, que fala no capítulo 1, fala também da função dos levitas, né? Que eles ficavam próximo ao tabernáculo. A posição deles era mais próxima porque eles deviam arrumar e desarrumar o tabernáculo conforme eles se moviam. Então essa era a responsabilidade, eles precisavam cuidar do tabernáculo, por isso que eles ficavam perto dali. E eles também eram dedicados a esse serviço, por isso que eles não eram contados, né? Diz assim: os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, devido a isso, eles não eram contados, né? E ficavam mais próximos ao tabernáculo. O capítulo 2, agora sim, fala da distribuição das tribos no acampamento. E eu achei muito interessante a organização, como o nosso Deus é um Deus organizado. Porque além de ter uma posição para cada um que ficava ali, né? Os levitas ficavam mais próximos por causa do serviço, né? Do tabernáculo. E ao redor, né? Leste, sul, oeste e sudeste ficavam o restante das tribos. O que me chamou a atenção também foi as bandeiras. As bandeiras deles tinham que ficar ali representando cada tribo, cada povo. Isso também fala sobre identidade. Eu achei muito bonito. Primeiro, organização. O Senhor organiza seu povo, ajunta seu povo, conta, organiza e agora coloca cada um na sua tribo com a sua bandeira, representando a sua tribo. Isso nos fala também sobre identidade. Eles começariam a andar, né? A nuvem mexia e eles a andar, começariam a peregrinar, mas primeiro o Senhor organiza, afirma identidade através da bandeira de cada um, então eles podem começar a marchar. E muitas vezes é assim conosco. Nosso Deus é um Deus organizado. Nós temos pressa muitas vezes, mas o Senhor, Ele é cuidadoso com o seu povo. Ele quer organizar cada coisa no seu lugar, para poder marcharmos para a glória do Senhor. Havia uma terra a ser conquistada, havia desafios a serem enfrentados. Eles precisavam estar unidos com identidade formada de filhos aqui, para poder seguir, né? Identidade de povo de Deus, né? Não era um povo qualquer, era um povo escolhido de Deus. E assim somos nós. Nós somos filhos hoje, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos identidade de filhos e devemos marchar assim, organizados, como o Senhor quer que façamos. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito que o Senhor quer que façamos, para que venhamos a glorificá-lo. O nome dele ser glorificado na nossa vida. Então aqui, nos capítulos, né, que seguem, cada um vai tratar de algo que o povo fez, né, relata o que o povo fez. Eu só vou falar um pouquinho, né, por causa do resumo. O primeiro que eu já falei que é da organização. O segundo, a incredulidade é um grande perigo, né, que a gente vai ver que o povo não entra por causa da incredulidade, das murmurações. Então, o livro vai tratar disso, vai tratar de instruções para manter o acampamento puro, para resolver conflitos. Aqui também a gente vai ver a consagração de pessoas para a dedicação especial, como o nazireu. Vemos aqui também, vamos ver em números, a bênção sacerdotal, né, a oferta dos líderes, consagração dos levitas. Vamos ver a celebração da Páscoa. Vamos ver que depois de todo o povo organizado, a nuvem se mexe, se move, né, representando a presença do Senhor, que eles podem ir nessa peregrinação. Vamos ver aqui também quando Arão e Miriam se rebelam contra Moisés, né, contra a autoridade ali que Moisés representava. Vamos ver o relato
dos espias, né, mostrando ali, como eu já falei, a incredulidade daqueles 10, e a perseverança e a fé de Josué e Caleb, né, que ficou um retrato e um exemplo de fé para nós. O capítulo 15, ele vai falar das ofertas para serem praticadas na Terra Prometida. Então, como eu já falei, é um livro que o Senhor está formando o seu povo para tomar posse daquilo mesmo que o Senhor prometeu e planejou para esse povo. No capítulo 16, a rebelião de Corá e Datã. No 17, a vara de Arão floresce. O 18 e 19, a responsabilidade dos levitas. O cuidado ali com o culto, com a santidade de Deus. O capítulo 20, né, trata o episódio das águas, né, de Meribá ali, que o Senhor pede para Moisés falar a rocha, e ele bate na rocha, e por causa disso, Moisés também é disciplinado, né, ele não entra em Canaã. O capítulo 21 trata das murmurações, e também do episódio das serpentes venenosas, né, e da serpente de bronze, né, que faz alusão a Cristo, que quando ela é levantada, também nos diz no Novo Testamento que o Senhor Jesus foi levantado para que a salvação, né, chegasse a nós. O capítulo 22, 23 e 24 fala de quando o rei Balaque oferece dinheiro a Balaão para que ele amaldiçoe o povo, e ele não consegue, né? O capítulo 25 fala das mulheres de Moabe, né, que o inimigo, quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro, e aqui ele tentou para que o povo pecasse contra Deus, né, para que eles se envolvessem com essas mulheres, tivessem relações e também adorassem o Deus de Moabe. No capítulo 26 vem o segundo censo da nova geração, tribo por tribo, porque como a outra geração, o Senhor havia falado que eles iam morrer no deserto, e dessa geração antiga, só Josué e Caleb entram. No capítulo 26 fala desse censo e coloca em ordem, né, como eles vão receber também, que as tribos maiores vão receber a porção maior e as tribos menores a menor, né? Mostra ali a justiça de Deus, né? Se aquele povo é maior, ele precisa habitar num lugar mais espaçoso, e o menor num lugar menor. O capítulo 27 fala das filhas de Zelofeade, né? Que elas vão requerer a Moisés os direitos, né? Porque elas querem a terra dos pais, e naquele tempo não se dava às filhas mulheres a herança. Então aqui mostra a justiça de Deus corrigindo as limitações culturais do povo. É um capítulo muito edificante também. No mesmo capítulo, a partir do versículo 18, Deus avisa a Moisés que sua missão está acabando. A liderança é passada para Josué de forma pública. É muito bonito também esse capítulo, que fala sobre essa passada, né, de autoridade. E Josué sempre esteve ali ao lado de Caleb, e chegou um momento de passar publicamente que ele assumiria o lugar após o Senhor recolher Moisés. O capítulo 28 e 30 trata de oferta diária, semanais, que vão ser agora repassadas, né, na Terra Prometida. Então, eles precisam repassar isso para o povo. O capítulo 31 e 33, até o 33, são conflitos com os povos vizinhos e os registros da peregrinação. E o 34 e 36 tratam também dessas partes da possessão dos limites da terra. Então, é isso sobre esse livro vai tratar. A gente vai ver essa transição de identidade mesmo, porque é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor tirou os israelitas do Egito, agora ele precisa tirar o Egito dos israelitas. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele precisa limpar dentro do nosso coração e do nosso entendimento. A libertação, ela é completa, né? O Senhor tirou o povo do Egito. Agora ele precisa tirar esses resquícios que ficaram do passado. Ele precisa tirar essa idealização do passado. Ele precisa tirar esse medo do novo. Ele precisa tirar essa dependência da mão do homem. Porque eles eram escravos. Eles só comiam quando seus feitores davam. Agora, eles podem aguardar no Senhor que o maná cairá do céu todos os dias, né? Então, o Senhor nos ensina nesse livro de Números sobre identidade do Senhor. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Que esse livro traga a edificação para a sua alma. Que a sua mente seja mudada antes mesmo de o Senhor mudar o seu ambiente até geográfico. Talvez você pede ao Senhor para que o Senhor mude ele geograficamente. Mas entenda
E perceba os sinais de Deus e a instrução que Ele está te dando. Ele quer mudar a sua mentalidade. Ele quer aumentar a sua fé. Esse povo partiu, né? Só 2 que entraram na Terra Prometida, por serem incrédulos, por serem resistentes à disciplina de Deus. Esse livro também fala sobre rebelião, sobre se voltar contra os planos de Deus, né, de não aceitar essa renovação de mente. Então, a palavra do Senhor, seja no Antigo ou no Novo Testamento, está nos ensinando a caminhar nesta terra, nesta peregrinação, até chegar na Canaã celestial. Ficamos com esse aprendizado, com esta palavra, que é viva e eficaz. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus e um bom dia a todas.